Salve família encarando aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Camaroso, família. Hoje a gente vai fazer uma análise aqui que você já tem me pedido há algum tempo sobre o delegado da Cunha, e tem acontecido muita injustiça em cima dele. Isso é normal, afinal de contas ele ganhou muita notoriedade, né, gravando as operações da polícia, que ele fazia muito bem feito, inclusive trabalho digno de país de primeiro mundo, e as pessoas começaram a ver aquilo, começaram a ver que existem pessoas de bem dentro da polícia, e que se de fato as coisas não vão pra frente, não é por causa do peão, por causa daquela pessoa que tá ali na rua, como eles chamam praça, não é culpa dele, como eles querem fazer as pessoas entenderem. Olha, a culpa é desses policiais, a gente paga e eles ficam aí zanzando, não fazem nada. É justamente o contrário. E isso eu venho denunciando há muitos anos. Eles vão, prendem os camaradas e a justiça solta. E no caso da Cunha, assim também como o Gabriel Monteiro, os caras começaram a incomodar muito justamente porque eles dão flagrante, acham todas as provas e mesmo assim não acham um juiz, uma autoridade com boa vontade para mandar prender. Então por aí você via que o problema não era porque os caras não queriam trabalhar, como eles sempre fizeram entender, inclusive através da mídia, colocando sempre o policial como errado, como bandido. Nesse momento começou a teoria da conspiração fazer sentido, que o problema justamente é a máquina, meus irmãos. Mais uma vez eu relembro o meu vídeo, quem é o verdadeiro rei do tráfico. Lá fica claro que os verdadeiros caras que mandam em tudo que você pensar de ruim nessas facções criminosas são pessoas muito poderosas, pessoas que têm grandes cargos na política, em autoridade e etc, que eu não vou ficar citando o nome aqui, porque eu nem posso provar e o vídeo seria na mesma hora restringido. Mas não bastasse toda essa verdade que todos os despertos sabem, o João Dória, né, que se houvesse justiça mesmo nesse país, já deveria ser no mínimo investigado por alta traição da pátria. Ele é o cara, como eu já mostrei em vídeos aqui, também não vou ficar repetindo matéria, mas você procure. Tem vídeos nossos aqui mostrando que ele quer tudo na mão daquele país, especialista em flango frito e em pastel. Ele quer passar tudo para os caras. É um verdadeiro agente deles trabalhando na nação. E pior, estando ele no comando do estado principal do país, do mais rico, que é São Paulo. Então realmente a coisa é difícil. O cara que a gente sabe que não tem chance nenhuma de ser presidente, mas vai tentar, patrocinado justamente por esses caras, falando um monte de besteira, a opinião pública toda contra ele, nem no próprio estado dele ninguém gosta dele. A verdade é essa, quebrou o comércio, literalmente, mandou soldar as portas dos comércios que insistiam em abrir, né? A pessoa ali desesperada porque precisava ganhar o pão, pagar as contas que não pararam de chegar, diga-se de passagem, e ele fez tudo isso, não adiantou de nada. Os índices de contaminação em São Paulo foram dos maiores do país, basta você consultar a própria mídia podre que apoia ele, né? Nisso eles não podem mentir, e você vai ver a verdade nua e crua, como eu venho mostrando aqui desde que tudo isso começou. E aí com tudo isso ele ainda tem coragem, a cara de pau, de desmerecer o trabalho do Da Cunha. Vamos ver juntos aqui, e depois, se der tempo, a gente ainda vê a resposta do Da Cunha a esse camarada. Vamos ver aqui, tem que ter literalmente sangue de barata. Vamos ver juntos aqui. Ele participou de um podcast, eu não vou mostrar as imagens porque não posso, mas escuta bem, ó. E aproveitando, né, a galera do Superchat está interagindo aqui. Outra pergunta que eu tenho aqui, a galera também está curiosa. Recentemente teve esse caso da Cunha, né? E a minha pergunta é se esse caso é da sua gestão ou não. E o que o senhor acha disso? Foi na nossa gestão, mas isso é a gestão da polícia. É muita cara de pau ele dizer isso, porque quem é o chefe principal, o maior chefe da polícia, é justamente o governador. E aí ele fala, olha, é comigo, mas não é. A resposta dele é essa, fazendo realmente o povo de idiota. É como se ele entendesse que as pessoas não têm inteligência, que as pessoas ainda são aquele gado que precisava ouvir a mídia para aí sim entender o que é que estava falando. Hoje as pessoas são capazes de interpretar sozinhas, de entender esse tipo de coisa. E qualquer analfabeto sabe que ele, sendo governador, ele é o chefe, o patrão da polícia. Vamos continuando. E a polícia agiu corretamente. Eu não quero avaliar pessoalmente o Da Cunha. Ele era bom naquilo que ele apresentava nas redes sociais, mas não era bom naquilo que ele era pago. Ele era pago para ser um bom policial e não um bom homem de mídia digital. Você entende? É triste uma coisa dessa, né, família? Ele disse aí que ele era bom, não é, como showman nas redes sociais, mas como policial não. E aí a gente pergunta, mas Dória, ele está sendo afastado por ter sido pego praticando atos ilícitos? Ele foi corrupto? Ele se juntou aos criminosos? Aí não, o cara não fez nada disso. Qual é o problema do cara? Dar flagrante e exigir que essas pessoas flagradas fossem presas.
que as autoridades fizessem o seu papel, que inclusive são os que mais ganham. Então o cara mostra isso e aí ele merece ser excluído da polícia. Você acha que se o da Cunha realmente fosse um mau policial, como ele quer dar a entender aqui, ele não ia chegar aqui e dizer, olha, ele fez isso, isso, isso e isso? Faria questão, como a mídia tenta fazer inclusive, para tentar provar que o cara é um mau policial, só que ele não é. É justamente por isso que as pessoas que acompanham ele, inclusive próximas dele, apoiam o cara. Agora, se a gente inverter as coisas e for pra cima do Dorian, aí sim tem muita coisa pra perguntar. Tem que ter nervo, família. Tem que ter muito saco pra ouvir esse cara. Vamos lá. A polícia tomou a decisão. Ele tem 9 processos, se não me engano, na Polícia Civil de São Paulo. Porque ele não se dedicava àquilo para qual ele era pago. Você não pode pagar alguém para ser policial e o sujeito ser astro da internet. É o seu dinheiro, o seu e o meu. E de milhões de outras pessoas que pagam. Mas você está sendo pago para ser delegado ou para fazer show de internet? Essa pergunta devia ser feita a ele, né? Ele é pago para ser governador ou para ser um agente infiltrado aqui e querer entregar tudo de mãos beijadas para o país do frango frito? Essa era a pergunta que deveria ser feita a ele. O da Cunha, repito, ninguém viu nada ilícito no cara. Se tivesse, deveria pagar. Eu não sou de passar a mão nas costas de nenhum corrupto, não. Mas, pelo que a gente sabe, não tem nada contra o cara. Agora, como ele falou aí, não, mas o cara tem 8 processos. Qualquer pessoa que tenta falar a verdade tem milhares de processos. Porque essa é, inclusive, uma forma que os corruptos têm para se defender. Eles criaram isso justamente para pressionar aqueles que têm menos condições que eles. Eles sentados nesses cargos de poder, ganhando salários milionários, é óbvio que eles têm mais poder. E quando eu falo poder nesse mundo, quem já está desperto, quem acompanha o conteúdo aqui, sabe que eu estou falando de money. Esse é o poder desse mundo. Você tem muito money e você é poderoso. Diante de Deus isso não vale nada, nem no dia de juízo. Mas esses caras se sentem verdadeiros semideuses. Vamos continuar aqui, família. Não estou avaliando ele mal, não estou dizendo que ele é desonesto e tal. Isso quem vai dizer é a polícia. Mas você não pode ter alguém pago para ser policial e fazendo show-off constantemente, dia e noite, para a internet. Repito, eu não estou aqui fazendo mal ao juízo dele. Mas a polícia entendeu que esse não era um procedimento adequado, não era um bom exemplo de policial. Tem alguma lei que inibe isso, ele fazer, ou de não poder se fazer esse show todo na internet? Não pode. O policial tem que ser policial, ele não pode ser showman. O Gordinho fez uma pergunta, se eu não me engano esse é o podcast Podpah, né? Depois vocês assistem ele completo lá. Mas ele fez uma pergunta, tem alguma lei, governador, que proíba ele de fazer o seu show na internet, como ele está colocando aí? Se o cara está fazendo a sua função, não está deixando de cumprir, ele não só pode ser um youtuber, como ele pode ser qualquer outra coisa. Para impedir que o da Cunha gravasse seus vídeos, teria que proibir também aquele policial que está ali nas forças, mas está fazendo uma faculdade para ser advogado, estudando para ser um médico. Vai impedir os caras também? Então por que é que vai impedir o cara de ser youtuber e, ao contrário do que está se falando aí, engrandecendo as forças? A mídia trabalhou por muitos e muitos anos nesse país, principalmente a mídia rede podre de televisão, para fazer as pessoas terem verdadeiro repúdio do policial. Eu lembro que eu via cidadãos de bens, há poucos anos atrás, que quando via um policial dizia, olha, um verme. Quando ia passar por uma blitz policial, mesmo com os documentos tudo certo, passavam com medo, porque os caras se esforçaram tanto. Novela, seriado, jornal, sempre tirando os fatos de contexto e colocando sempre, olha, os caras são corruptos, olha, os caras são opressores, olha, os caras se aproveitam do cidadão de bem. E isso foi feito por tanto tempo que chegou ao ponto que chegou. O policial era muito mal visto. Ainda quando eu tentava fazer documentários aqui, há mais ou menos 5 anos atrás, que eu fiz esse documentário, que era contando como uma pessoa que quer ser policial sofre até conseguir esse feito. Os treinamentos, as provas que tem que passar, o sonho de criança de defender a sociedade, para no fim, quando ainda conseguir, no país onde a gente perde mais policiais do que outros países que estão em treta, preste bem atenção, no Brasil se perde mais vida de policiais do que em outros países que estão em treta. É alarmante esse número. O cara, para ser policial aqui, ele tem que realmente ter vocação, ele tem que ter um sonho, porque se ele vê os números ele corre doido, a não ser que ele seja louco. Isso é um fato. Não é um eu acho, são os números, são as estatísticas. Então youtubers como o da Cunha, o Gabriel Monteiro, Soldado Cook e outros, né, grandes canais aqui que mostram as operações policiais, os caras, além de fazerem um trabalho sério, fazerem um trabalho heróico,
Ainda por cima estão engrandecendo as forças, fazendo a sociedade gratuitamente, de livre e espontânea vontade, começar a ver as polícias como outros olhos. Eu mesmo sempre tive essa visão. Eu, quando sou parado numa blitz, já aconteceu de ter um folgado ali no meio que não merece a farda, tem. Mas ao mesmo tempo tem 5, 6, 7 com um cara que não concorda com ele. Olha pro cara e diz, ei, menos aí. Isso é um fato. Gente ruim tem em todas as profissões, a gente sabe disso. E é por isso que é importante a lei funcionar. Ver um governador em pleno exercício, não é um ex-governador, é um governador em pleno exercício com pretensões de ser presidente e um podcast de internet denegrir a imagem de alguém que está fazendo justamente o trabalho de mostrar à polícia, de recuperar a confiança da sociedade na polícia. Muito me estranha isso. E aí, a minha mente fantasiosa, vamos colocar assim, conspiracionista, só me diz que isso acontece porque há um interesse muito grande em que a sociedade continue desacreditando da sua polícia. Não gosto, como o Dr. Enéas já falou, de nada que é nacional. O Dr. Enéas falava isso desde aquela época. Existia uma força muito grande trabalhando para que as pessoas tivessem verdadeiro repúdio da sua nação e tudo que a ela pertence. Isso continua até os dias de hoje e só tem se intensificado. Ao mesmo tempo, você vê um governador desse, repito, veja meus vídeos sobre isso, querendo trazer tudo que é de fora para assumir os principais serviços aqui dentro do nosso país. Se isso aqui não é traição, meu irmão, a pátria eu não sei o que é. Vamos continuar ouvindo esse indivíduo. Você entende? Há limites para isso. Você pode ter polícia militar sendo acompanhado por uma emissora de televisão. Isso já acontece faz tempo. Mas o policial é policial. Ele não faz daquilo a sua maior profissão. Sua maior profissão e única é ser policial. É defender a lei e proteger as pessoas. Você não pode transformar aquilo numa mídia. Com dinheiro público, não. Então, ele agora, ok, quero continuar a sua carreira. Continua, só que sem dinheiro público. E sem ser delegado. E sem ser uma função policial. Ele tem todo o direito. Amanhã ele pode vir aqui, participar com vocês, enfim, ter o seu podcast, falar sobre segurança, falar sobre polícia. Legal, positivo. Ele fez uma opção de carreira. Mas não receber dinheiro público para uma finalidade e não cumprir. Perfeito. O canalha enrolou, não disse qual é essa lei que impede que ele gravasse os vídeos, até porque isso não existe. Ele não pode desonrar as forças, coisa que ele estava fazendo muito ao contrário, como a gente já citou, nem faltar ao trabalho e etc, coisas que a gente já sabe. E nada disso o Da Cunha fez. O que ele fez de fato foi recuperar a confiança da sociedade sozinho, nas forças, e aí, como há um interesse muito grande que as pessoas fiquem revoltadas porque eles querem privatizar, preste atenção, desmilitarizar a polícia. Isso aí já tentaram antes, em pleno auge do PT, a gente bateu em cima aqui, mostramos várias coisas, que o inimigo não era o policial, mostramos aqui casos, eu montei esse vídeo, acho que não está mais no ar, mas eu montei o vídeo mostrando cada operação, os policiais prendendo 4, 5 vezes os mesmos elementos dentro de uma semana, e pasme, no vídeo que eu fiz eu mostrei que chegou ao cúmulo de alguns policiais ficarem detidos por estar prendendo muitas vezes o mesmo camarada. Olha, você está aprendendo muito, o cara acusou de perseguição, você vai ficar aqui para explicar, vai ficar detido. E aí os caras foram e assaltaram. Esse caso aconteceu num posto de gasolina. Quem é mais antigo aqui deve lembrar desse vídeo que eu fiz. Revoltou muita gente. Outros casos do policial tendo que levar o bandido ainda de viatura em casa. Por quê? Porque as autoridades máximas mandavam. Então esse tipo de coisa que a mídia não mostrava, nós aqui na internet começamos a mostrar e a sociedade começou a mudar o seu pensamento perante a polícia. E aí é que você começa a entender que existe mesmo um plano para desmilitarizar a polícia, para que seja uma polícia particular, como você vê ali no Robocop, uma grande empresa tomando conta, desenvolvendo tudo isso. Aquilo ali, meus irmãos, não é ficção. Aquilo ali são planos que eles vão colocando porque tem a ver com o inimigo, com o lado espiritual. E esse inimigo, ele não pode fazer nada sem antes dar a mínima chance da população se defender. Então eles colocam isso em filmes, eles colocam isso em série e depois vão, já para ir acostumando a mentalidade das pessoas. Isso se chama inclusive engenharia reversa. Vão colocando ideias ali que as pessoas jamais aceitariam, mas vão mostrando os lados positivos, que isso é bom, e aí o pessoal acaba aceitando. Quando realmente eles fazem a proposta, a pessoa já está acostumada com a ideia. Fica muito mais fácil eles conseguirem alguma coisa. O Da Cunha respondeu, a gente vai ver aqui a resposta. E eu separei esse trecho porque tem justamente a ver com o que eu estou dizendo. Vamos ver juntos aqui. Governador, é aquilo que eu falo, né? O senhor falou que eu não trabalho e eu provei para o senhor que eu trabalho com relatos e com documentos.
E como já falava um outro candidato, né, o senhor não tem palavra. E aí só que é o seguinte, eu vou continuar cobrando a palavra do senhor. Então, o senhor prometeu à Polícia Civil de São Paulo e à Polícia Militar que o nosso salário só perderia para o salário da Polícia do Distrito Federal, porque nós somos o estado mais rico da federação. E assim, eu fico muito triste que o líder geral da instituição, ele nunca cobrou o governador o salário que os policiais precisam. Então assim, se o senhor quer ser candidato a presidente, pelo menos uma vez honra a palavra, dá salário para a polícia, tá? Não adianta ficar enganando com entregazinha de viatura não, tá? O Major Olímpio faleceu, eu não sou ninguém perto do senador Major Olímpio, mas assim, já que você me tirou da polícia, que eu fui expulso, agora eu sou um cidadão, tá? E como cidadão, como eu estou afastado 2 anos, eu não estou subordinado nem ao delegado ruim e não estou subordinado ao senhor governador. Então, dentro disso, como cidadão, como comunicador digital que eu sou, já que o senhor e o delegado geral me deram um microfone e me deram voz, agora eu vou usar a voz que eu ganhei, não em benefício próprio, eu vou usar a voz que eu ganhei para defender a favela e para defender a polícia. Eu vou conseguir unir, mostrar que o problema não é da favela e da polícia, o problema é de uma alta cúpula que não quer que a favela e a polícia fiquem amigos. É muito bom para os poderosos, para quem está lá em cima, sempre ter esse conflito, mas a gente vai estabelecer uma comunicação, sabe? O baixo clero da polícia, soldados, investigadores, todo mundo, e a favela vai começar a falar, e assim, tá na hora da gente brigar por segurança pública e por tudo, tá bom? Vamos lá, coloca o meu nome na pesquisa para governador, se tem coragem. Bom, meus irmãos, 2 pontos que eu destaco. O primeiro, que confirma o que eu falei para vocês, e o da Cunha já percebeu. Um cara que vive lá no meio das operações, um cara que é delegado, um cara que tem 20 anos aí de polícia. Ele já percebeu que o sistema quer as pessoas divididas. É preto contra branco, é homem contra mulher, é pobre contra rico, é afavelado contra a polícia. Porque nos dividindo em grupos, fica fácil fazer o que acontece lá no Afeganistão, onde o povo vive em atrito consigo mesmo e eles chegam como amiguinhos: olha, eu te ajudo, eu faço isso aqui, ó, tá bagunçado, deixa eu entrar, deixa eu assumir. E o cara faz: é melhor do que o inimigo, então entra. Estão trabalhando, meus irmãos, há muito tempo. E é por isso que eu digo pra vocês que a volta do PT é pior do que a continuação do governo Bolsonaro. Isso não quer dizer que eu seja bolsonarista. É uma realidade, porque o PT, ele tende a incentivar isso cada vez mais. Veja o discurso dele, veja o de Ciro. Não, vamos taxar, vamos fazer isso. Sendo que, se o rico vai mal, o pobre também vai. Se o pobre vai mal, o rico também irá. Ambos precisam um do outro, precisa de harmonia, precisa que todas as classes estejam bem, para que aí sim a nação cresça como nação. Mas eles não querem que o Brasil cresça, ao contrário, eles querem que o Brasil afunde no caos, e causam esse caos colocando irmãos contra irmãos. E veja, meus irmãos, há quantos anos eu venho falando isso aqui. Os vídeos até se tornam repetitivos para quem acompanha o canal diariamente. Mas uma verdade, ela não pode ser calada, ela não pode deixar de ser dita nunca. Isso aí é música para quem está desperto. Só comprova que estamos no caminho certo. E isso acontece, isso é uma recompensa que vem de Deus, quando a gente não coloca a nossa própria vontade, o nosso ego, não tenta levar vantagem na informação passada, como alguns infelizmente fazem, vocês sabem muito bem. Eu tento fazer o trabalho sério. Se isso traz menos views, problema. As pessoas gostam de fantasiar, gostam de piorar o que já é ruim, gostam. Isso rende views, isso rende vendas extras de certos produtos, rende. Davi faz isso? Não, porque a minha recompensa não é aqui na terra, vai ser com Deus. O que eu tenho, graças a Deus, mostro aqui porque foi bem adquirido. Não foi enrolando ninguém, não foi se aproveitando da boa fé de nenhum de vocês. Então mostro placa, mostro quantos são, mostro tudo. Não tenho nada para esconder. Será que outros são capazes de fazer isso? Ou dizem que não se mostram porque, eu sou perseguido, não posso mostrar não. É isso mesmo? Ou será que se aparecer com alguma coisinha, o dono vem buscar? Os cobradores chegam na porta, será? Talvez até a polícia? É bom vocês pensarem nisso. O outro segundo ponto que eu destaco aqui, do da Cunha, é a parte de entrar para a política. Eu acho que todos os homens bons, já disse a vocês aqui, eu não quero, já tive essa ideia, já fiz uma proposta a um grupo de youtubers aqui que eu considero sérios. Eu digo, olha, o único jeito era todos nós entrar na política, montar uma bancada anti-nova ordem. Mas apenas 2 dos grandes youtubers aqui da plataforma aceitaram a ideia. Mas mesmo assim, meus irmãos, eu vi ali que eram pessoas sérias, porque o que fez todos desistirem é a dificuldade que o sistema impõe, a filiação para os partidos e etc. Então,
nós desistimos dessa ideia. Eu mesmo não quero mais de forma alguma. Só se Jesus Cristo descesse do céu e dissesse vai, mas eu não quero de forma alguma. Porém, as pessoas que têm coragem ainda, estão dispostas a isso. Eu já não estou mais, estou com 37 anos. Eu já quero começar a fazer meu pezinho de meia para ir me aquietando quando for a hora. É essa a minha meta de vida. Comprar meu sítiozinho, não muito afastado da cidade, eu não vou me embrenhar dentro dos matos, porque penso eu, e não estou te agredindo na tua crença por causa disso, mas eu penso que não adianta se enfiar dentro dos matos, porque o sistema vai saber onde você está, e você estando muito afastado vai ser até pior. Lá onde ninguém tem acesso a você, eles podem fazer simplesmente o que quiserem com você. E quando essa hora chegar, não vai ser nem pessoas, meus irmãos, vai ser drone mesmo. Então, ai daqueles que estiverem muito afastados, porque esses serão os primeiros. Os outros que estiverem mais próximos vão estar sob controle. E os que estiverem fora vão ser considerados ameaças. É assim que eu vejo, é assim que o sistema está caminhando. Ô Davi, mas Jesus não disse para fugir para as montanhas? Isso é no último momento, não é agora. Falta muita coisa acontecer ainda. Nós estamos no começo das dores, é o que os fatos, é o que os acontecimentos vêm mostrando. Mas é importante, meus irmãos, nesse momento, pessoas boas entrarem na política. Ainda dá para fazer muita coisa. O sistema não dominou tudo, entenda isso. Então seria muito bom se o Da Cunha fosse governador aqui do meu estado. Eu votaria nele, sem dúvida nenhuma. É muito melhor ele do que um João Dória ou um Paulo Câmara, como está aqui. Vai cobrar até pedágio para rodar nos buracos, porque Pernambuco não tem estrada. Se um dia vier visitar o nosso estado, você vai ver que nós não temos estradas. Nós temos buracos e nesses buracos tem um pouco de estrada. É isso que tem aqui em Pernambuco, é uma vergonha. E ainda assim, o cara de pau quer cobrar pedágio, vai cobrar pedágio. Então a solução é boas pessoas entrarem ali, lutar com as mesmas armas que o sistema usa. Até agora eu não vi nada sendo feito de forma mágica, já disse isso pra vocês. Eu vejo o sistema dando passo após passo, jogando conforme as regras. E infelizmente alguns despertos querem bular essas regras. Aí dá legitimidade ao sistema agir contra elas. Não pode ser burro desse jeito. Então, meus irmãos, eu peço que você passe esse vídeo adiante, mostre para mais pessoas. Não é fácil fazer um vídeo desse. A gente tem que inventar formas de passar a realidade, mas com a inspiração que Deus manda a gente vai conseguindo. Passe esse vídeo adiante, deixe a sua opinião sobre tudo que foi dito aqui, tá certo? Um abraço, meus irmãos, fiquem com Deus e tamo junto.